Amém. Boa noite. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo se multiplique em toda a esfera da nossa vida. Como é bom. Louvado seja o Senhor por essa oportunidade. Louvado seja o Senhor. Sempre quando eu vejo que nós temos essa liberdade de estar aqui, a hora que a gente quiser, né? A gente está, a gente faz a nossa agenda, mas essa oportunidade de abrir mão de algumas coisas, do nosso lazer, do nosso entretenimento, do nosso descanso, né? Aí a gente vai, põe numa segunda-feira à noite, o encontro não é um devocional, mas eu já expliquei, devocional é o tempo que você escolhe de qualidade, aquele momento de solitude, né? Com Deus. Mas o devocional a gente tem essa cultura de sempre falar que é melhor, né? Ele ser de manhã. Então aqui nós estamos falando como Deus, como nós aprendemos a oração, né? A oração é que o Espírito que repousa sobre nós é o Espírito que traz conselho. Como que nós vamos ser flexível, nós vamos conduzir o devocional, como que nós vamos os horários, né? Conduzir, ser flexível, o cronograma. E ele também nos traz o verdadeiro saber, né? Para viver o hoje, de tudo que ele tem nos orientado, nos instruído. Só que nessa oração fala também que o Espírito que repousa sobre nós, ele traz uma devoção. É o que nós estamos fazendo hoje. Nós temos isso selado no nosso coração, né, Márcia? Essa devoção. De falar, eu quero participar desse encontro. É mais um estudo, mais um conhecimento. Eu quero participar desse encontro, desse devocional, dessa jornada. Vocês lembram da jornada de oração quando nós começamos? Eu muito inocente, tão assim, como uma criança esbaforida, uma criança que comeu a primeira vez aquele alimento, eu quero fazer a partilha com vocês, eu fazia uma oração específica para cada uma. A jornada era da Márcia, eu fazia, Senhor, e ficava os 3 dias nós orando um específico. E eu tenho certeza que Deus escolheu todas as orações. Estão num lugar especial, como diz Apocalipse, sendo bem cuidadas essas orações, foram misturadas com incenso mais puro e mais genuíno, com fogo, e assim todo esse momento que nós estamos aqui, quem sustenta essa nossa devoção de estarmos juntas, desses encontros, de manhã de conexão, jornada, mês, né, o mês das mães, o mês especial de mensagem para as mães, e nossa amizade, e todo esse movimento é o Deus Espírito Santo, que de nós mesmos, né, Márcia? Nós não faríamos nada, 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 nada. Vamos orar para a gente começar? Eu já vou orar e já passo para mim, depois eu passo já para o final para a Márcia. E se vocês desejarem deixar considerações após a minha fala, porque não é um material que tem como eu ter tempo para disponibilizar para vocês. Aí eu falo um pouco e dou oportunidade para vocês trazer considerações, reflexões. Igual hoje nós vamos falar um pouquinho de intuição. Isso é muito bom. E amanhã nós vamos para o. Agora, o amanhã, o de amanhã, ele vai ter mais outros tipos de contextos bíblicos, né? Que eu vou trabalhar dentro do. Porque tem um tema, né? Hoje nós estamos no terceiro princípio que Maria usou, aplicou nela e para educar o menino Jesus. Nós estamos na jornada aí, no mês especial das mães. Maria, a maior educadora da história. Hoje nós vamos falar um pouquinho que Maria usou sua intuição. Amanhã vamos falar Maria educava seu filho para servir a sociedade e não para ser servido. Esse quarto princípio vai nos tocar muito profundo amanhã. E eu faço questão, eu estou estudando novamente e eu tenho que ir lá e pegar textos bíblicos e aplicar. Então, é um trabalho maravilhoso, né? É um trabalho muito minucioso, mas louvado seja o Senhor por isso. É Ele que produz em nós o querer e o realizar. Então, vamos orar? E eu já entro para a palavra e para esse maravilhoso que nós vamos entender um pouquinho de intuição hoje. Feche seus olhos. Se não tiver como você fechar seus olhos, leve seu pensamento em Deus.
Isso é importante agora. Esse Deus que nos justifica, esse Deus que olha para nós e nos vê como justiça, sim, nós somos justiça de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Esse Deus que olha para nós nesta noite e nos vê vitoriosamente completas em Cristo Jesus. Deus Todo-Poderoso, obrigado por esta oportunidade, obrigado por esta noite, obrigado que tudo correu bem hoje. Obrigada, Senhor, porque nós cremos no poder da unidade, nós cremos no que o Senhor está fazendo agora, nessa conexão. Senhor, utilizando essa inteligência, Senhor amado, essa inteligência, essas redes sociais, essa tecnologia, e de forma, Senhor, poderosa, sobrenatural, está acontecendo uma conexão com cada uma aqui, como o Senhor falou no meu coração hoje, que nós somos da luz e vivemos unido com Deus. Somos luz e vivemos na luz. E assim como nós estamos unidas com Cristo na convicção agora, eu estou unida com cada uma aqui, porque é a sua palavra que respalda. Deus, vem sentar à mesa conosco. Jesus, mestre dos mestres, vem sentar à mesa conosco. Deus, Espírito Santo, haja luz na nossa mente, na mente de cada uma. Haja luz na mente de outras pessoas que vão assistir. Senhor, que venha esta palavra, nós vamos receber ela com mansidão, e que ela venha habitar em nós ricamente, e que venha encucar, que venhamos encucar na nossa mente, e que o Deus Espírito Santo sustenta esse estudo, esse devocional, e cada mulher no seu ministério e no seu projeto, seja pessoal, e os sonhos que ela deseja, Pai, para ser útil nessa caminhada na fé. Em nome de Jesus, amém. Amém? Estão todas bem? Boa noite, boa noite. Eu vou deixar a Márcia para cumprimentar todos que estão aí, porque a Márcia tem uma visão com mais amplitude lá no computador dela. Então, para iniciar, a gente não... Fala, Márcia. Então, boa noite para Renata Maria, para Renata, para Vandilma, para Francis, para a pastora Elisalba e para você. Só faltou falar igual o Silvio Santos, rufe os tambores. Meninas, eu amo a palavra de Deus e nós temos aprendido tanto a escavar, a amar, como nós estamos aprendendo no catecismo, né? Eu mais um grupo de 2, né? Nós estamos aprendendo no catecismo que nós temos que incluir nas nossas orações de gratidão a palavra de Deus por essa liberdade, por ela existir, por ela nos aperfeiçoar, nos purificar e ser o espelho, e nutrir a nossa esperança, a nossa alma. Então, hoje eu aprendi, faço essa partilha com vocês, louve a Deus pelas escrituras, pela palavra de Deus. Nós possamos, assim, falar, Senhor, eu amo a tua palavra, como é maravilhoso a gente ter acesso, liberdade, várias versões da tua palavra. Obrigada, Jesus, obrigada. Várias traduções e versões. Romanos, Romanos capítulo 15, verso 13. Amém? Romanos 15 está falando de esperança, uma alegria e paz na fé, somente através do poder do Deus Espírito Santo. É o que nós pedimos nesta noite, para essa semana, nesses últimos dias da Igreja do Senhor Jesus Cristo sobre a terra. Porque nós temos que entender que nós temos alegria, sim, nós temos paz. Então, lá no verso 13 fala que Deus, que nos dá essa esperança, encha vocês, está falando para nós, encha vocês de alegria. Eu não sei como que encontra o seu coração, eu sei que o meu coração precisa dessa alegria, e de paz, por meio da fé que vocês têm nele, a fim de que a esperança de vocês aumente. O Senhor, nesses últimos dias, está falando que a nossa esperança precisa aumentar. E essa esperança só vai ser aumentada através do poder do Deus Espírito Santo. E eu encerro aqui Romanos capítulo 15, verso 13. E Jesus, ele está fazendo hoje a nossa vida, e o Deus Espírito Santo aplica, ele está aplicando. Então, vamos lá, vocês estão curiosos? Eu fiquei, meninas, eu fico de boca aberta com essa leitura, é maravilhoso.
é um clássico, é o nosso doutor Augusto Cury, é mais os teólogos, mais os psicanalistas, né? Eu sou muito leiga diante dos termos usados da psicologia, mas eu faço questão de sempre aprofundar, e a gente não vai entrar muito em questão da psicanálise, nem psicologia, porque o que o Senhor está nos chamando é para que a gente compreenda o lado, a personalidade, o lado, a inteligência de Maria. Você, como mãe, como educadora, eu falei para a Vandilma, como pedagoga, como professora, é o que o Senhor deseja. Amém? Então vamos lá. Maria usava a intuição e não o manual de instruções para educar o menino Jesus. Alguém deseja falar alguma coisa? O que vem na sua mente quando fala intuição? Aí eu acho que intuição é mais uma comunicação do Espírito Santo com a gente, porque É? a gente a gente sente algo, né? Mas fala, às vezes a gente pensa assim que veio da gente mesmo, mas eu creio que é uma comunicação do céu para a gente. Eu Bom, também, segura aí. eu também vejo assim, que a intuição, ela tem o mover do Espírito Santo, quando a gente, né, é batizado com o Espírito Santo, mas também tem a intuição que é nossa, da nossa própria inteligência, né? O que cabe, Aí, Aquela né? sensação, né? Assim, parece que uma Uau, coisa e tal, e verdade, você tem que o Espírito obedecer. Quando Santo. desobedece, Aham. verdade. E vocês vão hoje ver. Pela Vocês nossa lembram nossa quando nós mente. falamos? Te cortei, Vandilma? Pronto, pronto, era isso. Vocês lembram quando eu falei de Raine, Ravá, Ixá, Givere? Vocês lembram disso, né? sim. Então, vocês lembram que Ixá, já no última definição das raízes que vem lá, fala que ela recebeu, a mulher, essa tradução, Ixá, ela recebeu uma sensibilidade mais do que outros, do que o outro ser vivo, né? Porque o outro é no universo masculino. Vocês lembram disso, né? Então, segura aí. Então, vamos lá. A intuição muitas vezes se manifesta através de sentimentos e sensações sutis. E estar consciente. Aí, para aqui, vou dar uma vírgula. Vou repetir de novo. A intuição muitas vezes se manifesta através de sentimentos e sensações sutis. Eu vou pôr essa palavra. Precisa, é necessário estar consciente de si mesmo. E Deus tem falado conosco, né? Desde o ano passado, acho que já tem tempo. Descanse. Eu quero vos dar descanso. Porque nós vamos entender porque o Senhor está falando o que eu preciso, de forma espiritual, entender a fala que o Senhor deseja que venhamos aplicar na nossa intuição, no nosso cotidiano, no nosso descansar natural. Nós vamos entender. Mas para que eu venha entender a intuição, para que verdadeiramente eu não seja, passo despercebido, eu tenho que estar consciente de mim mesmo, de mim mesmo. Senhora, né, Guivere, senhora das minhas emoções. Isso nós falamos também. Aí ele fala, pode facilitar a percepção desses sinais internos, é preciso acalmar a mente. Cuidado com as distrações. Você já viu que tem pessoas assim, tem hora que eu fico preocupada, eu falei assim, mas nossa, eu me acho tão sensível. Eu sempre falo assim, né? Aí eu sei que eu não tô calma a minha mente. Eu sei quando eu tô distraída. Aí eu vai passar despercebida a minha intuição. Por isso que nós temos que cuidar, ter essa consciência de nós mesmos. Quem somos nós, o que está acontecendo conosco, qual o estado que nós estamos vivendo, qual que é esse ladrão que no outro falou, né? Que Maria não sucumbiu no vale do estresse nem do medo. Eu preciso entender sobre isso. A intuição, em sua essência, está interligada com as emoções. E aí?
Se as minhas emoções não estão boas. Por isso que eu tenho que tomar muito cuidado. Por isso que eu tenho que entender qual que é o meu estado hoje. Então, somos sem. Aí eu pus, então, interligada, a intuição está interligada com as emoções. Então, somos senhoras da nossa emoção. Isso não é o que eu falo. É a origem, a palavra Ixá vem de uma outra palavra da raiz em hebraico que traz essa tradução. Por que nós somos chamadas de mulher? Então, tem vários nomes que definem a mulher. Então, da mesma forma que eu consigo, eu entro numa emoção, nós vimos isso também numa palestra, da mesma forma que eu entro nessa emoção, eu saio também. É isso que Deus deseja falar para nós sobre a nossa inteligência relacional, sobre o nosso consciente, e para que nós venhamos entender essa intuição e não passe despercebido. Aí entra muitos termos de psicanálise, psicologia, né? Mas dá para a gente passar um breve aqui, um básico. E bem assim, com clareza, nitidez, para a gente estudar. E se tiver algum material falando sobre isso com termos mais claro, mais leve, se vocês quiserem agregar, pode trazer. Intuição envolve um raciocínio simples, tá vendo? Mente consciente. Intuição vem pela prática. Intuição chega à conclusão de um problema complexo sem ter raciocínio. Você já viu que alguém já respondeu? Falou assim, mas como? Como que você calculou? Como que você pensou isso? Ele falou, eu tive essa intuição. E era algo tão complexo, ele não precisou de fazer tantas voltas, cálculos, ou trazer ideias, estruturar, né? Então, tem essa também, tem esses tipos de intuição. Entendimento do mundo, aí ele entende, ele sente ele tem a intuição, entende o mundo, o que está acontecendo, isso é intuitiva, e depois vem a reflexividade, ou depois ele vai refletir. Por isso que não tem como alguém falar que tem uma intuição e ele já age rápido. Não. Ele primeiro tem uma intuição, se ele estiver com a mente tranquila, ele tem um entendimento intuitivo, aí ele reflete para depois ele agir. Vocês já viram isso? Então, muito bom. Então, vamos lá. A mãe do menino Jesus enxergava com os olhos do coração. Tinha uma visão ampla dos eventos sociais. A intuição nem sempre é perceptível às pessoas de fora, mas determina o estado de grandeza, da intelectualidade de um ser humano. Define sua habilidade de interpretar os dados e se conduzir em situações delicadas. Ficou claro aqui? Tá claro? E algo que eu estudei, não coloquei aqui hoje à tarde, que depois aí entra para o espiritual, que a intuição é a sabedoria mais elevada. De onde vem a sabedoria mesmo? Vem do céu. Tá vendo? Então, vocês viram que é uma conexão, uma ligação? Não desprezo a minha inteligência, a minha racionalidade, e não desprezo o que vem do céu para mim. Olha que, gente, a gente poderia ficar aqui só no natural, aí depois vem o Yang, acho que é o Yang, ele é o psicanálise, né? E o mais respaldo aqui. Aí vem dois falando que quem tem intuição e é uma grandeza da intelectualidade, também é uma sabedoria mais elevada. Aí não tem como desassociar o natural do espiritual. Só que, novamente, eu repito, e não canso de repetir como o apóstolo Paulo falou, o que nós estamos estudando na personalidade de Maria é para que o Senhor, para que venhamos compreender na essência, e Deus está falando, não despreze a sua inteligência, Márcia, Vandilma, Renatas, Franz, Elisalba, Ivaneide. Não despreze a sua inteligência.
Cuide da sua mente, deixe uma mente calma para você não passar despercebida a sua intuição. Vamos lá, mais um pouquinho mais à frente. A intuição é a capacidade de ver de vários ângulos um mesmo fenômeno, seja ele um estímulo físico ou psíquico. Isso é muito bom, ver de vários ângulos. Um fenômeno, um problema, um inexplicável. Aí aqui ele fala, aí nós já estamos aqui, fala que a intuição é o momento de interiorização. E a gente quase não trabalha com isso. Hoje nós estamos aprendendo mais, né, Márcia? Desde quando a gente falou de relacionamentos, né? Desde quando nós aprendemos os relacionamentos que o apóstolo Paulo colocou lá em Romanos. Deus tem nos orientado muito sobre isso. Então, é necessário, a intuição é momento de interiorização quase mágico, mas não sobrenatural, em que nos esvaziamos dos nossos preconceitos para ver o que não é perceptível aos olhos, para compreender o que é intangível. São mestres em apontar falhas, em ver. Eu vou ter que continuar aqui de novo, porque eu pulei. A intuição é o momento de interiorização, quase mágico, mas não sobrenatural. Aqui ele já está por outra vertente, em que nós nos esvaziamos do preconceito. Sim, vai esvaziar do preconceito, porque lá ele fala que você tem que ter a capacidade de ver de vários ângulos. Por isso que um dia eu falei até para a pastora Isabel, nós temos que ter um olhar analítico, holístico para alguns fenômenos, algumas situações da nossa vida. E a gente tem que estudar mais sobre isso, sobre um olhar não é um olhar, não é holístico, não. É mais ou menos isso. Eu falei duas agora, né, Márcia? Um olhar holístico e um olhar. Qual que eu falei agora? Dois olhar. Analítico, né? Holístico e analítico. É isso aí. Então, vamos lá. A intuição é um momento de interiorização, quase mágico, mas não sobrenatural, em que nós esvaziamos os preconceitos para ver o que não é perceptível aos olhos, para compreender o que é intangível, o que está nos bastidores. Muitos pais e professores não sabem julgar o comportamento dos jovens. São mestres em apontar falhas e ver o que é visível. Isso é os pais, nós estamos voltados ao universo das mães, né? E a gente pode aplicar também para quem é o professor, o mestre, né? Que está na sala de aula, que isso aqui você pode trabalhar também na sala de aula. Aí ele fala, ele fala que já outra definição. A intuição surge através de um mergulho intrapsíquico, pensamentos não revelados. Achei isso aqui muito bom. Intuição é pensamentos não revelados. Quando você tem uma intuição, você não vai ficar falando para todo mundo quais esses pensamentos. Ou você tem coragem de ficar dizendo, eu tive uma intuição. Aí, às vezes, a pessoa fala, não, deixa quieto, e fica em silêncio. É um mergulho que você vai entrar no seu intrapsíquico. Pensamentos não revelados. Quando aceitamos nos abrir ao máximo para procurar compreender multifocalmente uma pessoa. Agora, isso aí foi profundo para nós. Deus está pedindo que nós venhamos de forma natural compreender o outro. E ontem ele falou uma mensagem para mim do texto, tá em João. Amanhã eu trago ele para vocês. O que é compreender o outro? A minha intuição, quando eu esvazio do preconceito e vou compreender o outro multifocalmente. É mais do que eu ver o QI do outro. É mais eu olhar a capacidade do outro. É mais eu olhar o cognitivo dele. Porque, às vezes, as pessoas, ela quer focar no QI. E aqui tá falando, você tem que ver muito mais da pessoa. A intuição alicerça o raciocínio esquemático. Promove inspiração e deduzão e induzão. Eu tinha colocado aqui, eu não sei aonde eu coloquei.
Depois eu trago para vocês que eu tinha colocado um esquema aqui do raciocínio esquemático. Promove. Não, entendi. O raciocínio esquemático, isso tudo é termo da psicologia, para a gente entrar na intuição do que Maria usou. A gente fala, não, então não ficou vago, a gente está trazendo pequenas considerações e básicas. O que é raciocínio esquemático? Quem construiu esse conceito é o Dr. Augusto Cury, inteligência multifocal. É a mesma coisa. Nós já até falamos de inteligência multifocalmente. Promove inspiração, uma dedução e indução. Aí ele fala, a intuição alimenta o artista plástico, instiga o escultor, anima o pensador. E aqui ele termina. E depois, mais para frente, ele fala, os pais, vamos focar nas mamães. As mamães e professores que passam os mesmos sermões, faz as mesmas críticas, usa sempre o mesmo tom de voz. Pode ser substituído por um computador. Então, o que ele quer dizer? Que alguns pais e alguns professores, ou as mamães, sempre é os mesmos sermão que elas vão usar. As mesmas críticas. E o tom de voz sempre são os mesmos. Então, eles falam, já que eles não mudam, não traz o novo, não são inovados, não vai e com profundidade mergulhar, né, para descobrir, se encontrar e trazer uma intuição para dar os conselhos, os sermões, as críticas para os filhos, falou que pode substituí-los pelos computadores. Você já viu aquele tema que falava assim, nossa, fulano está parecendo um disco? Eu lembro que falava isso demais, uma vitrola. Aí fala, vira um disco. Uhum. É porque ele Descarranhado. Arranhado, então tá repetindo, já viu que fica tocando a mesma coisa? Aqui o Augusto Cury e mais o grupo dele de psicanálise está falando que a mamãe, nós como mãe, que é o mês das mães, e os professores, vocês na sala de aula. Então, assim, que as pessoas, às vezes, estão com o mesmo sermão. Nós falamos de forma natural. E Deus também nos dá criatividade quando nós vamos admoestar outra pessoa. Não adianta você ficar usando, às vezes, sempre a mesma admoestação também, o mesmo sermão. Porque tem a Cris, tem a Renata, que como Deus me levava na casa delas e me dava estratégia pedagógica para falar para elas, como que eu tinha que fazer uma campanha, como que eu tinha que fazer perguntas para elas devolver o que tinha que ser ensinado, para que elas erguessem no momento de dor, de aflição, no momento de dor mesmo física, que a Cris passou por isso. Eu tinha que entender até onde eu podia falar com ela, o que era para ser falado. Quando as emoções da Renata estavam muito fragilizadas, né? Foi de forma tão natural, e Deus me conduzindo aqui, você fala, agora chega. Então, aqui ele está falando que tem muitos pais, né? A mamãe, tem muitas mamães que ficam muito repetitiva. Mesmo sermão, as mesmas críticas. Tem mãe que é terrível com as críticas. Aí vem o professor também, todas as vezes, na sala de aula, a mesma coisa. Ele vê que aquele aluno tem um problema, ele não muda, porque ele não despertou. Ele está distraído, a mente dele não está calma. Ele precisa de mergulhar, ter uma intuição, agir por intuição para mudar o seu sermão, a sua crítica, como ele vai conduzir, a mamãe vai conduzir o filho, como o professor, a professora vai conduzir o aluno, né? Aí ele fala, se continuar desse jeito, as mamães, né, com os mesmos sermões, o mesmo tom de voz, e não muda, tá repetitivo, pode pôr um computador. Vocês lembram que tinha um gravador? É tipo como você liga nessas operadoras, tem a secretária virtual, né? Ele falou, então vamos substituir esse pessoal aqui por um computador, já que eles não querem entender que Maria foi uma jovem que usou sua inteligência e seu raciocínio. Maria usou a sua intuição. Maria não desprezou sua intuição, mas a mente dela estava calma, tranquila, ela se conhecia. Nós vimos isso no outro, né? Intrapsíquico. Se alguém eu coloquei aqui esse termo, intrapsíquico é um termo da psicologia, é ideias ou pensamentos que estão guardados. Estou repetindo, né? Para ficar. Deixa eu beber uma água. Alguém quer falar mais alguma coisa?
Alguém quer falar sobre intuição? Está pesado? Está mais leve? Está difícil? Tranquilo. Eu acho que a pastora Elisalba quer falar. Fala, pastor Elisalva. Na verdade, paz, Senhor, meninas, Pode, né? Senhor. Deus abençoe vocês, obrigado pela conexão. Assim, eu acho que a forma com que a gente traz a questão da educação, né? Como Deus usou Maria para que ela viesse ser escolhida, essa mãe. Eu penso que a primeira coisa que o Senhor viu, só para eu chegar onde eu quero chegar, foi a questão da obediência de Maria. Porém, eu penso que a população ela lê pouco, as pessoas leem pouco, né? Então, a forma que muitas vezes nós precisamos trazer precisa de uma forma clara, assim, tipo, 2 mais 2 são 4, você vai por ali, você vai por aqui. A irmã Ivanete falando ali sobre a questão holística, analítica, né? E eu sei que a gente pega todo tipo de nível de pessoas intelectuais, que estudam muito, que estudam pouco, mas essa palavra intuição, ela precisa realmente ficar muito centrada em nós, porque ela tem uma grande possibilidade, eu penso, tá? Me corrijam. Como eu venho de um lar espírita, usava muito isso, essa palavra intuição. Ah, fulano foi intuitiva. Você viu? Dá a impressão assim, né? É igual a palavra holística. Dá a entender, dá a impressão que a gente está mexendo na questão. Está defendendo Você uma fala, bandeira de espiritualista. isso! E também aquela questão de você ter a família, tem uma família, até a gente foi conhecer esse trabalho e depois eu descobri outras coisas. Então, essa palavra ela tem que ficar realmente muito clara para nós. Assim, não que ela não está sendo, porque a gente já está acompanhando, né? Eu falo quem eu escuto ela a primeira vez. Então, eu tenho Uhum. amigos espíritas que eles usam muito essa questão de intuição. Tem que ser bem definida mesmo no nosso coração, para a gente não compreender ela mal, porque a Maria ela foi orientada o tempo todo pelo Espírito Santo e não difere de nós, né? Quando o Senhor também nos orienta, Ele está aí para nos orientar. Então era isso que eu queria falar, porque me levou muito para esse lado de espiritismo, essa questão de intuição. Sim. Me corrige. A gente sempre traz o conceito, Maria, pois, orientada pelo Espírito Santo, e quando nós estudamos a personalidade dela, pastora, é para falar que Maria agiu de forma natural, porque nós só conseguimos ver a Maria só o lado espiritual. Só que Deus sempre tem falado conosco, com a igreja, para a igreja entender que ela tem que ser dinâmica, porque ele nos capacitou com uma inteligência, uma racionalidade. E se ele trouxe o ser mulher e pôs nela uma sensibilidade mais do que qualquer outro ser vivo, é que ela tem essa intuição. Ela tem sim, ela é mais sensível. Só que aí nós trazemos para que ela entenda essa intuição, essa sensibilidade, para que ela entenda quem é ela, a inteligência relacional. Quem eu sou? O que está passando por mim? Qual o estado que eu estou vivendo hoje? É medo? Depressivo? O que está me atormentando? E hoje nós partimos de um princípio que nós espiritualizamos tanto e esquecemos quem somos nós. Nós somos seres humanos sensíveis, mas inteligentíssimos. Inteligentíssimo. Mas, novamente, eu afirmo, nós não banalizamos a nossa inteligência e não banalizamos também a espiritualidade, Jesus fazendo, o Espírito Santo aplicando, porque não tem como desassociar, né, pastor? Não tem como eu ficar só com a minha inteligência e esquecer que aqui ele fala que aqui da intuição. A intuição é uma sabedoria elevada. De onde que vem essa sabedoria? A sabedoria vem do Deus Todo-Poderoso. Aí você tem a sua inteligência, tem a sua intuição, busca em Deus e vem só sendo mais elevado e poderoso. Essa conexão com a intervenção, com o que Deus traz para nós. E, novamente, o Senhor falando, cuidado, não fica distraído.
Se conheça. Qual que são os seus pontos fortes? Qual que são os seus pontos fracos? Como que você está hoje? Porque da mesma forma que as pessoas são conduzidas espiritualmente para sentir o que está acontecendo na atmosfera, de forma natural, ela tem que estar mergulhada em profundidade para entender a intuição também, de forma natural, para agir. Isso é muito forte. Se ele está perceptivo espiritual e com a sua intuição, irmãos, queridas, é uma bomba. É uma Verdade. bomba. E, Por isso que inclusive, Deus tem falado para a gente cuidar disso aqui, ó. Vamos lá? Alguém quer falar mais alguma coisa? A paz, meninas, estão me ouvindo? Então, mulher importante, chiqueirosa, bem-vinda. Não, eu cheguei agora do serviço, eu estou um pouco atrasada aqui no que vocês estão falando de Maria, mas o que me chama mais a atenção em Maria, porque ela se colocou como serva, diferente daquelas pessoas que Jesus fala assim, Deus fala assim, você vai ser uma missionária, vai levar a palavra e tudo, aí você fala, Deus, o livro está repreendido que eu vou pregar em tal lugar. Então você não está no lugar de serva. Essa é a diferença. Quando Maria recebeu que ia gerar um filho de Deus, na mesma hora o que ela fez? Eu sou tua serva, eis-me aqui. Ela sabia que ela corria risco de vida, para a sociedade naquela época não era fácil, né? Mas em nenhum momento ela confiou no homem, ela confiou em Deus, né? Então o que Deus fez? Cuidou de tudo, mas quando nós nos colocamos, não, eu não quero esse caminho, então você não é serva. Então você tem que se responsabilizar pelas suas atitudes, mas a partir do momento que a gente se coloca como serva, né? O amanhã só pertence a Deus, Ele vai cuidar, porque Ele te chamou como servo, então Ele vai se responsabilizar por tudo que vai acontecer, né? E é essa atitude que nós temos que tomar daqui para frente, colocar como serva, mas aceitar tudo que ele tem para você. Não importa se ele mandar tu pular de uma ponte, pula, que ele pode mandar um anjo te pegar lá. Essa é a posição do servo. Quando confia em Deus, está alinhado nele. Porque muitas das vezes é fácil a gente falar, não, mas quando ele te dá algo para você fazer, aí você começa a repreender que não quer fazer, que eu não estou preparada para isso. Então você tira a tua posição de serva. Aí você coloca o seu eu. Aí Deus não vai agir. Ele vai deixar você fazer. E Essa é a quando minha. Maria fala, Pode falar. Não, pode falar. terminou? Sim. E quando Maria fala, ela está devolvendo a mensagem para Deus. Quando você analisa com profundidade, ela recebe a mensagem do Deus Altíssimo e depois ela devolve e fala: sua serva, cumpre em mim a sua palavra, cumpre a sua palavra na minha vida. E ao mesmo tempo, quando ela age por intuição, quando ela vai visitar a prima dela. Sim. Ela agiu por intuição. Não foi o Espírito Santo que falou, agora vai lá visitar sua prima. Não, foi o lado humano de Maria. Eu vou lá visitar minha prima. Ela não temeu, ela teve coragem, ela estava tão bem com ela mesma. Pensa Isso. hoje, você recebendo uma mensagem que você vai ter um grande ministério, você já fica toda, eu não vou lá, não. Vou esperar, Deus eu tô o me livre. resguardando, senão eu vou sofrer retaliações, que não sei o quê. Aí vocês segura aí, segura. Agora, o que é que Deus está exigindo de mim e de nós? Use a sua inteligência. Eu não vi o que a pastora escreveu. Use, por quê? Quando você consegue sentir essa intuição, você sabe como que você está, você tem certeza da sua identidade, você sabe o estado que você se encontra tem momento, você vai compreender essa intuição que ele está falando aqui, que é compreender, olhar para o outro multifocalmente, é você olhar para a Cristiane, e eu vou ver na Cristiane, o que tem que ser visto na Cristiane é um conjunto de habilidades. Quer dizer que eu falei isso para a pastora Elisalba e falei aqui com vocês no outro. A pessoa só olha para a pastora Elisalba, só vai ver o espiritual dela, não vai desenvolver a Elisalba, não, as habilidades dela, o cognitivo dela, valorizar. É isso que nós esquecemos de Maria. Desculpa se eu estiver gritando. Eu vou esquecer de olhar para a Elisalba e olhar as emoções dela? Tá claro aqui? Tá nítido?
Eu já falei isso com a pastora, só que eu falei em outras palavras. Por que eu não posso olhar, vou falar Elisalba, eu não posso olhar para Elisalba com intuição, ver ela com essa compreensão multifocalmente e ver, olha, que conjunto de habilidade. Nossa, que potencial, que mulher inteligente. Olha o cognitivo dela, essas emoções, o social. Tudo vai se completar, mas aí eu pego e vou espiritualizando e eu vejo a Cristo, ó, lá vai a mulher de Deus. Vocês estão entendendo aqui? Ficou claro? Então, amém. Vamos correr. A pastora Aí Maria, né? Fala, minha filha. por Elisalba, Ah. a A pastora, pastora, vou fechar aqui, antes da pastora falar alguma coisa. Às vezes a intuição está tão óbvio. Pastor Isaldo fala isso muito, é tão óbvio. Né? Só que se eu tiver, não me interiorizar, né? Não fazer essa interiorização, não ter uma inteligência relacional comigo, que o apóstolo Paulo falou, o segundo relacionamento, eu só vou olhar para Elisalba, para Bandilma, ai, mulher de Deus, ora por mim. Eu nunca vou olhar e saber que eu vou desenvolver nesta mulher, ver que vocês têm habilidade, que vocês são seres pensantes, inteligentes, que eu posso pôr vocês para trabalhar na minha empresa. Não, na minha empresa ela não serve. Vocês estão entendendo? Eu tô aprofundando mais, era para esperar mais um pouco. Era isso. Pronto, vou passar aqui para... Esse pensamento acelerado. Estou com o pensamento acelerado, para vocês entenderem essa história de intuição. Olha aqui. Como cuidar e educar o complexo menino Jesus? Vocês acham que Maria não pensou isso? Espera aí. Tudo era novo, era diferente para aquela adolescente. Ué, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o que esse menino quer, porque ele é um Deus. Vou deixar ele brincar a hora que ele quer, dormir a hora que ele quer. E aí? Assim como nós, e a própria palavra traz, que como ele veio 100% homem, ele passaria por todo esse movimento natural, né? Da correção, claro que através da direção do Espírito Santo, porque Deus não escolheria qualquer pessoa para trazer o filho dele, né? Para que essa representatividade de mãe fosse qualquer mãe embrutecida. Então, a partir daquele momento, o Senhor já estava olhando o coração de Maria, ele sabia que ela ia aceitar as opiniões, as sugestões, porque o Espírito Santo ele não manda, ele te dá a sugestão, ele te oferece caminhos, aí você segue. Então, como ela foi escolhida, só dela ter sido escolhida, o Senhor já tinha visto o histórico dela, né? Então, vamos falar de uma forma natural. Isso mesmo, e como ela é Ixá, foi colocada nela uma sensibilidade mais do que, né, outro ser, e foi também colocado nela, ela tinha que usar a sua intuição de adolescente, de mulher e agora de mãe. Aí fala que como ensinar alguém com uma inteligência divina? Como? Ela também olhou para Jesus, e tem um estudo que fala que tem uma parte lá da Galiléia que acho que ela escondeu a identidade de Jesus. Porque como ensinar alguém com uma inteligência divina? Ela não deixou o momento isso intimidar e não ficou olhando para Jesus o tempo todo, espiritualizando. Ela teve que usar a intuição de mamãe, de mulher, sabendo que Deus, o Espírito Santo, que repousava sobre ela, que repousa sobre nós, traz conselho para nós. Mas, momento algum, nós abandonamos nossa inteligência, a nossa intuição e a nossa racionalidade. Aí, mais para frente, ela fala aqui, o autor fala, qual era a situação de Maria diante do seu filho? Maria não tinha apoio psicológico, nem suporte familiar. Nem quem lhe desse conselhos religiosos. E ainda por cima, morava em terra estranha. Agora ela já estava no Egito. Tudo que aprendeu para educar uma criança parecia ajudar muito pouco naquele momento. Selecionou alguns elementos, né? Selecionar alguns elementos e desenvolver as próprias técnicas, muitas vezes os próprios
objetivos é fundamental no processo. É isso que ela teve que fazer, Maria. Se ela não tinha tudo isso aqui que o autor está falando, ela não tinha apoio psicológico, não tinha suporte familiar, não tinha conselho religioso. Aqui está falando de forma natural. Nós não estamos entrando na questão espiritual. Então, se ela não tinha tudo isso, ela teve que selecionar alguns elementos, desenvolver suas próprias técnicas e ter próprios objetivos e fundamentar. Isso que ela teve que fazer. E eu tenho certeza que ela teve uma mãe que agiu dessa forma. Porque o ambiente onde Maria foi criada não era nem um cenário confortável e nem nada de romantismo. Aí fala aqui, mas ela foi escolhida não porque sabia muito, que a pastora falou. Ela não foi escolhida porque mas ela foi escolhida não porque sabia muito, mas porque era uma especialista em aprender. É nós, mamãe. Às vezes, algumas mamães, elas rejeitam muitas instruções de outras mães. E a pastora hoje, ela falou no programa, eu tenho que ter um coração ensinável, eu tenho que respeitar minhas intuições, eu tenho que estar sempre, até enquanto eu estiver viva aqui, eu tenho que lembrar que eu estou aqui para aprender. E o que me destaca muito em Maria foi a humildade dessa menina. A humildade. Porque eu estou gerando o rei dos reis, o que vai destronar reis, o que vai governar. E por tudo que aquela mulher passou, essa jovem, ela poderia questionar muito. Questionar, reclamar, e vai chegar nessa parte, né? Que você não vê. Porque quando o psicólogo, terapeutas, psicanalistas analisa a fala desta mulher, vê brandura. Aí fala a inteligência emocional que ela usou. Vocês viram? De forma natural. Aí fala aqui, não devemos confundir intuição com... Ah, que caiu o jeito que vocês queriam, a pastora falando. Não devemos confundir intuição com superstições. Tá vendo? Aí tirou o estigma, né, pastor? Estigma não, pode ser isso mesmo. O rótulo, né? Superstição é um problema intelectual que bloqueia a lucidez, pois deriva de um achismo religioso superficial. Respondeu aqui? Forte, né? Oh, mas é bom demais estudar. E logo à frente ele fala, Jesus podia ser... Aqui fechou, né? Sobre quando alguém te perguntar, vocês estão estudando intuição? Isso é muito secretismo religioso ou de alguma outra bandeira? Não, uma superstição. Aí vocês têm a resposta. Não, superstição bloqueia, é um problema intelectual e bloqueia a minha lucidez, né? Não, é achismo religioso. Intuição não é isso. Intuição já foi colocado em mim. É usar a minha racionalidade, é o me encontrar, é a minha inteligência relacional. E é uma sabedoria mais elevada, é de forma natural, uma sabedoria elevada e ligada em conexão com o sobrenatural, porque a sabedoria vem do alto. Tá vendo? Fechou? Agora não ficou dúvida não, né? É diferente. Jesus podia ser um menino super obediente e singelo, mas era uma criança. Embora apontado como filho de Deus, tinha uma humanidade normal. Como Maria devia reagir diante de um menino superdotado? Ele fala, certa vez, a genialidade desse menino era espetacular e assombrosa. Maria precisava nutrir sua intuição a cada momento por meio de uma rica interiorização para dar respostas às suas necessidades. O que vocês podem falar disso aqui para mim? Como eu posso nutrir a minha intuição? Eu estou diante de um Deus, de uma criança que era superdotada. Só que ele só apresentou isso, que a gente nem pensava nisso, superdotado. Só quando ele foi lá falar com os mestres, né? Com 12 anos. Vocês acham que no convívio de Maria, ali, ele, antes dos 12 anos, ele tinha uma fala mais do que os mestres?
ele apresentava essa criança superdotada? Eu penso Isso que chegaria... Pode falar, vou deixar vocês falarem. hoje eu tô falante. Eu penso que ele seria uma criança normal, mas porque Maria já, esse cachorrado aqui em casa, Maria já havia recebido uma revelação, que ela seria a mãe de Jesus na Terra. Então ela já sabia desde o ventre que aquela criança seria uma criança especial. Eu vou fazer uma comparação assim, humanamente falando. Quando a Bárbara recebeu a notícia que o Bento viria com a sequela, a primeira coisa que veio no meu coração foi: trataremos o Bento com normalidade. Então, eu acredito que quando Maria recebeu a notícia, eu penso que o anjo já trouxe no coração dela tratar Jesus com uma certa normalidade. Não, porque senão ia chamar muita atenção caso ela viesse com todo aquele, né, amparato ali, com toda aquela coisa Mas não foi o anjo, pastor, é isso que eu quero falar, foi a mulher, a mãe natural, ela ia tratar ele com naturalidade. É igual a Bárbara, ela vai tratar o Bento, ele é um milagre, mas ela vai agir ali, ela não vai espiritualizar tudo na vida do Bento mais. Exatamente. A mãe Bárbara, um ser pensante, racionalidade, e Maria fez da mesma forma. Exatamente. Aí, olha aqui, aonde nutria a intuição? Onde Maria nutria sua intuição? Aonde ela nutria? Maria demonstrou que era uma mulher especialista para refletir. Quem gosta de refletir? Se vocês estão refletindo, vocês estão nutrindo a sua intuição. Eu sei que a pastora Isalva gosta muito de refletir. Então, vocês estão no caminho certo. Maria fazia isso. Maria era especialista na arte de refletir. Uma mente reflexiva é aberta a debate interior. Eu reflito, aí eu começo a ter um debate interior. Vocês também são da mesma forma? Então, como podemos nutrir a nossa intuição? Já tem a resposta? Como que podemos nutrir a nossa intuição, Márcia Gomes? Refletindo, né? E essa reflexão para fazer o quê interiormente? Debate. Você tem um debate com você, uma DR com você mesmo, né? Tem que tá É se isso aí. confrontando, né? Isso aí. Confrontando, peraí, espera aqui, olha aqui. Márcia, você é inteligente. Nós falamos aqui o que a Márcia teve que tomar uma decisão. Ela não diabrou, ela não espiritualizou. Quando ela já estava no final aí, vou fechar aqui, quando ela estava no final da faculdade, ela teve que usar a intuição, refletir, intuição interior, ela interiorizou, né? Foi profundo, olhou para dentro dela, viu qual o estado que ela estava vivendo no final da faculdade, o que estava acontecendo, não era nada espiritualizado, né? Ela, como mulher de Deus, ela entendeu ela sendo um ser humano. Aí ela usou a intuição, refletiu, fez um debate interior e trouxe a indução. E foi o que ela já contou o testemunho, que Deus falou, desacelere, pegou menos matéria, e glória a Deus, inteligentemente, racionalidade que ela usou, já formou e não está com problema e está com saúde emocional, beleza. Tá bom? Então vamos correr. O debate interior determina o alcance das respostas, ainda que elas não sejam imediatas. Uau! Agora olha aqui. Como reagir nessa situação? Não, vou voltar. O debate interior determina o alcance das respostas, ainda que elas não sejam imediatas. Na relação com Jesus, Maria devia travar um debate constante dentro de si, tenho certeza. Na relação com Jesus, Maria, a mãe do nosso Salvador, do menino Jesus, ela travava constantemente dentro dela um debate, né? Travava um debate constantemente dentro de si. Como reagir a essa situação? Maria
constantemente naquele debate dentro de si. O que dizer? Se ele fizesse uma pergunta, como dizer? Qual o significado das reações do meu filho? Né? Se ele tivesse uma reação ali que assustasse ela, né? Toda criança tem uma reação, falando, ai, meu filho, o que é isso? Você que fez isso? Você que falou isso, né? Maria não podia ficar na superficialidade da inteligência, não podia ser impulsiva ou receptora passiva. Maria não podia ser apenas obediente, calma, gentil, precisava ser intuitiva, pensar com maestria, pensar antes de reagir, impulsivamente. Eu já fui mãe que eu reagi impulsivamente e depois eu ia pensar. E era um grande sofrimento. E olha a Maria, né? Olha mais um título. Pensava com maestria. É o que Deus está falando para nós, mães naturais. Pare, calma, mente tranquila. Olhe para dentro de si, o segundo relacionamento. Pense com maestria. Pense primeiro, vai refletir. Nutre agora a sua intuição com reflexões. Depois vocês vão reagir. E nós já recebemos, né, tantas notícias assim que às vezes a gente nem consegue pensar com maestria, né? A gente já reage logo, impulsivamente, na carne mesmo, né? No lado, aquele lado irracional. Aí, olha aqui, Maria não se reduziu pelo lugar que ela estava e nem sentiu menos importante. Muitas pessoas humildes, ao receber uma pessoa ilustre, ficam constrangidas, desculpando e dizendo, nossa, a casa é pobre, desculpe, não podemos recebê-lo melhor. Não devemos nos desculpar. Aqui o análise é o seguinte, quando os magos foram visitar Maria, momento algum, na fala de como ela foi recebendo a receptividade dela, eu acho que se fosse para ela desculpar, ela se sentir reduzida, que como assim eu carregando o rei dos reis, vou dar a luz agora num lugar tão insalubre, né? Tão desprovido de riqueza. E quando chegaram os magos do Oriente para visitá-la, foi uma honra, um outro tipo de recepção, né, que ela teve com os magos. Aqui ele deixa alerta. Muitas pessoas humildes a receber pessoas ilustres fica constrangido com a sua casa, pedindo várias desculpas. Maria não procurou esconder seu filho, nem a sua situação, não se sentiu reduzida, porque ela sabia quem era ela se conhecia. Maria não procurou esconder seu filho, nem pôs desculpa pelo ambiente impróprio, apenas recebeu os magos forasteiros, né? Os magos não eram judeus. Olha aqui esse momento de curiosidade. Quantas horas, Márcia? Está para encerrar, que eu tenho que correr? 29. Não, então tem que terminar aqui rápido. Os magos não eram judeus, não falavam paz entre os judeus, mas paz na terra entre os homens bem-amados. Como pode um menino exaltado solenemente e nascer numa cama de palha? Ser aquecido pelo calor de animais? Como que vocês acham que Maria, naquele momento tão desprovido, tão de escassez, nutriu a sua intuição? Mamães do reino não treinadas a enxergar longe, ver com o coração, precisa ver o que ninguém consegue ver. A gente sempre fala isso, nós estamos sendo treinadas. As mamães aqui de forma natural e de forma espiritual, Deus está nos treinando para enxergar longe. Então, quando nós falamos de intuição, que envolve esse raciocínio simples, e às vezes é nos aprofundar, é para que venhamos enxergar longe e ver com os olhos do coração. Vou encerrar aqui, porque senão fica muito estendido, né? Aqui
Vou correr um pouquinho aqui. Quer ver? Educando o filho para ser o autor da sua própria história. De todas as situações que Maria viveu, há uma que confirma sua exímia capacidade de refletir. Aqui ocorreu quando Jesus se perdeu lá por 3 dias, né? Com 12 anos. Olha só o que ela fala, eu achei tão bonitinho, né? Pensa na situação de angústia que Maria ficou. Naturalmente. Como que ela ficou? Mas em vez de Maria criticar, ela fala que eles estudaram, hein, o texto. Em vez de Maria criticar drasticamente seu filho, ela apenas disse: filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu estamos angustiados à tua procura. Esquecemos que nessa situação angustiante não teve nada espiritual. Não teve nada espiritual. Havia aflição, mas não irracionalidade nas palavras de Maria. Havia dor e temor, mas não desespero incontrolável. Era uma mulher intuitiva. Quando estou... Aí vou terminar aqui, porque essa parte, educando o seu filho para ser o autor da sua própria história, só pela fala de Maria, ela agiu, a fala dela foi aí a mulher intuitiva. É aquilo que o autor lá falou, que se eu ficar dando os mesmos sermão, bravejando como mamãe ou como educador, se eu não mudar a minha fala, como Maria falou aqui com Jesus, não vai precisar, daqui a um tempo vai ser robô. E aqui ele fala que na fala dela, no momento de aflição, ela não foi irracional com as palavras. Quantas mamães, é o mês das mães, Deus está chamando para a nossa racionalidade, para usar a nossa inteligência, mas quantas mamães espiritualizam tanto, né, Márcia? Vocês estão comigo? Já estou terminando. Sim. E despreza a sua irracionalidade com palavras terríveis. Eu já testemunhei aqui, já falei para vocês, que eu já joguei palavras que não foi nada racional na vida do Arthur e da Juliana. Já contei para vocês o testemunho. Todos nós já fizemos. E quantas mães... É porque a gente começa a espiritualizar tanto e fala palavras que não são... que são irracionais. E não tinha, que momento algum a gente entra em desespero pelas escolhas dos nossos filhos, porque às vezes eles somem igual Jesus. Eu não vou falar de forma literal, mas às vezes nossos filhos dão um sumiço. De tudo que nós ensinamos, ele dá umas escapadinhas, faz as suas escolhas, e nós começamos a entrar num desespero incontrolável. E semana passada, eu gravando uns vídeos, né, para colocar lá para honrar as matriarcas, eu vi tanto depoimento de mães que no momento de aflição, de viu as escolhas dos seus filhos, ela foi irracional, usou palavras incontroláveis, ficou incontrolável as suas emoções, não foi nem um pouco intuitiva, por causa de tatuagem, ou os filhos fez as suas escolhas, quis separar, ou suas orientações sexuais, e tantas outras coisas. Então, aqui está mostrando Maria, só com a sua tonicidade de fala, ela não usou irracionalidade nas palavras, devido ao desespero, não falou, né, com desespero incontrolável, era uma mulher intuitiva. Aí encerro aqui, falo para vocês. Intuitivo não dava respostas prontas. Pessoas intuitivas não dão respostas prontas. Sempre é instigar as pessoas a pensar. Quando estudamos o Evangelho à luz da psicologia, encerra aqui, ficará impressionado ao ver como Jesus era mestre em perguntar. Vocês lembram disso? Quando ele vai fazer os milagres? Diante da aflição dos seus pais, Jesus não expôs a inteligência deles. Não reduziu os pais. Ele falou assim, ele fez 2 perguntas e falou: por que estão à minha procura? Não sabia? Não sabia que me procuraria
estar, que essa tradução falou, não sabiam que me procuraria, não, desculpa, não sabia que me cumpria estar na casa do meu pai? Maria ficou atônita, e hoje, em termos filho de Deus, é comum e até banal. Naquela época eu não podia dizer isso, né? Ele era um herege. Só que aqui mostra, e eu encerro, que Jesus usou intuição. Porque ele fazia, ele estimulava as pessoas a usar a intuição. O que queres que eu faça? Ele sabia que o cego queria ver. E ele fez a pergunta para Fantini, né? Todos os encontros de Jesus, ele incentivava as pessoas a falar, pensar primeiro, né? Refletir. E isso está dentro do conceito de intuição. O mestre da intuição. Maria não era impulsiva. Termino aqui. Maria ouviu uma resposta que a fez sentir calafrio, pois poderia precipitar uma perseguição implacável contra o menino, mas se calou quando ele falou. Você não sabia? Você não sabe aonde eu estou, na casa do meu pai? Ela calou. Ela se calou, ela via o invisível e era intuitiva, por isso desenvolveu uma das mais nobres características de educadora, pessoa intuitiva, que reflete, fica reflexiva, a paciência. Termino aqui. Amém? A intuição é a capacidade de ver sobre vários ângulos. Uma pessoa não intuitiva é unifocal, reage sempre da mesma maneira, sem estímulo, diante também do mesmo estímulo. Uma pessoa intuitiva é multifocal, reage de maneira surpreendentemente e compreende o que está nos bastidores. Tá tudo bem? A intuição alicerça o raciocínio e promove inspirações. Deixei aqui. Se faltar, se vocês acharem que precisa de mais material, vocês me falam, tá bom, Márcia? Aí a gente traz Sim. mais depoimentos e mais casos também de falar testemunho, alguém que agiu, né? Falou, eu quero falar quando eu agi por intuição. É bom a gente trazer esse caso concreto, pastora Elisalba, Sejane. As nossas mães, eu falo, as nossas mães, eu quero até fazer essa pergunta para minha mãe, fazer para as pessoas mais antigas. Quando foi o momento que elas tiveram que agir por intuição? Que é sabedoria para elas fazerem essa partilha conosco. Isso é muito bom a gente trazer esse depoimento para fechar essa parte de intuição, tá bom? Se vocês quiserem fazer perguntas para as pessoas mais velhas e trazer amanhã e a gente fecha e já fecha o quarto princípio. Márcia, com você, querida. Amém. Glória a Deus, que coisa boa, né? É bom poder estar com vocês. Eu quero passar a oportunidade de oração para pastora Elisalba, que assim, é tão ilustre, né? Quando ela participa conosco, a gente tem que, ó, Ó, tem que... olha só, tão ilustre essa pastora, ó. E ela tá só jogando o anzol para te puxar. Ai, eu falei hoje com o marido, você aguenta aí, tá ali roncando de fome, você aguenta aí que eu tenho que participar de uma live ali. Pois é. E aí corri o dia inteiro. Então, ora, nos abençoa, pastora Elisalba, nessa noite. Amém. Glória a Amém. Deus. Senhor, nós te Aleluia. louvamos, bendizemos o teu santo nome, declaramos, ó Pai, que o Senhor é bom o tempo todo. Sabemos, ó Deus, que assim como o Senhor instruiu Maria, nós também somos instruídos pelo teu Espírito Santo. E que nós tenhamos sempre essa sensibilidade, sempre essa intuição de Sim, sentir, Jesus. de sermos sensitivas mesmo, de perceber no mundo físico e no mundo espiritual, quando Sim, algo Jesus. diferente está acontecendo, quando algo Sim, precisa ser Jesus. resolvido, que nós possamos conseguir sempre dividir as partes, depois juntar ali, Pai, de uma forma harmoniosa, para Sim, sempre Jesus. termos respostas sensatas na hora certa.
e fazermos sempre perguntas, Pai, para ouvirmos o que o outro de fato pensa, Sim, o que de fato o outro acha que deve ser na sua simplicidade, que possamos sim, ser Jesus. mulheres simples, cheias do Teu Espírito Santo, como Sim, foi Jesus. Maria. Ela foi uma mulher simples, mas ela cheia de poder, principalmente, Deus, quando aprendemos que em momento nenhum ela pediu desculpa pela sua casa simples, pelo ambiente simples que vivia, porque ela sabia quem ela era. Ela sabia que tem um reino que esperava por ela e pelo Sim, filho aqui Jesus. na terra. É. Assim também nós temos um Sim, Deus, um Deus. Todo-Poderoso, que tem preparado para nós um reino. Nós não somos deste mundo, nós somos Sim, pessoas Jesus, é especiais e verdade. vamos para nossa casa assumir o reinado Recalabaçui de Oh, Covaramamai, glórias. e Eu acredito. Uremandabaçui de Canta Labaxaia. Eu Tem creio, para nós, Senhor aleluias. amado, um reino onde nós seremos ali, ó Pai amado, instruídas, ali onde nós podemos, Senhor amado, vamos ser ali governantes, mulheres Verdade. instruídas pelo Teu Espírito. Não Oh, seremos glórias. qualquer mulher no reino do Senhor. Nós seremos Sim, ali, Jesus. Pai amado, as princesas, as suas princesas que estarão assumindo, Sim, tomando Jesus. posse da vitória. Nós queremos também ser assim na terra. Esse exemplo dado. Continua abençoando a missionária Ivaneide, as mulheres que estão integradas Em nome de nessa live, Jesus. nesse estudo, e que possamos fazer a diferença Aleluia. aonde nós formos, no nome de Jesus. Nos dê uma semana abençoada e que o Em Espírito nome do de Senhor Jesus. se manifeste em nós e através de nós, para a Oh, tua glórias. glória. Amém, Jesus. Aleluias. Amém. Se a Márcia Amém. quiser tirar foto, pode ficar à vontade. Quem puder abrir a Meninas, tarefinha. Pergunte uma pessoa mais velha quando que a experiência que ela teve que agir por intuição. E vocês sabem, intuição não é superstições. Aí você explica, mas pergunta como que você agiu por intuição? Um assunto, algo assim, para ela contar uma experiência que vocês trazer para nós, vocês mandar por lá no grupo. Uma tarefinha, tá bom? Lembre que Maria foi disponível para Deus, obediente e humilde, tá? Amém. Fala, Márcia. Glória a Deus. Quem puder abrir Tirar foto, né? a câmera, a Renata, a Francis, puder abrir, congela um sorriso. Se não puder, fica à vontade. Eu já Espera vou. aí, estou consertando aqui. Pronto. Aí. Muito bem. Todo mundo lindo. Amanhã nós estamos aqui. Amanhã não vai estender muito, que é um assunto que a gente já sabe o que o Senhor falou, que a igreja dele veio estar aqui para servir, assim como o filho serviu, tá? Amém. Então, Glória amanhã estaremos aqui às 7h15 da manhã. em nome de Jesus. Deus abençoe. Muito obrigada. Um abraço. Abraço.